E eu quero te pedir então uns 40 minutinhos da sua atenção para que a gente possa discorrer sobre uma palavra, sobre algo que eu tenho convicção, que certamente vai abençoar as nossas vidas, vai ser uma direção, certamente vai ser uma resposta para muitas pessoas que estão sentadas nesse lugar. Amém? Mas antes, irmãos, quem que estava no Maracanã ontem, gente? Vamos chamar os irmãos aqui na frente, nós vamos orar por eles, amém? Vamos fazer uma oração de intercessão antes de começar o culto. Gente, ontem me levaram para o jogo do Flamengo no Maracanã, e o pessoal ficou brincando comigo aqui hoje, falou, pastor, o botafoguense aí, ó, de plantão, e os tricolor, pastor, nós vamos fazer uma vaquinha, todo jogo do Flamengo nós vamos te mandar para lá. Irmão, a culpa não é minha não, irmão, fui orando, irmão. Fui debaixo de jejum e oração. Encontrei Dulce lá, Dulce, João. Né, Dulce? Amém, irmãos? Só para descontrair, uma benção, irmãos. Pena que o Carrascal está precisando passar pela salinha da intercessão. Amém? Glória a Deus. Dá sua atenção, então. Quero falar sobre a fidelidade de Deus, irmãos. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre a fidelidade de Deus, quando a fidelidade do Pai sustenta os filhos durante as suas transições, os seus processos. Muitas pessoas param durante a sua jornada, mas hoje a gente vai discorrer e falar um pouco sobre um Deus que é fiel, amém? Salmo 145, versículo 13, você pode abrir sua Bíblia comigo? Salmo 145, versículo 13. Fidelidade de Deus, irmãos. Glória a Deus. Os palmeirenses oraram mais que nós. Diz assim, o teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração a geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Vou repetir, ele é bondoso em tudo que faz. A palavra diz que o Senhor é fiel em todas as suas promessas, irmãos. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Abre comigo aí também. 22 e 23. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Irmãos, a palavra está cheia de exemplos, cheia de profecia, de promessa, que fala que Deus é fiel. Amém? O grande problema é que a gente fala que Deus é fiel, mas muitas vezes a gente não confia na fidelidade de Deus. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Nós vamos ler alguns textos aqui. Deuteronômio 7, 9 diz assim. Deuteronômio 7, 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Gênesis 28. Amém? Gênesis 28, versículo 15. Gênesis 28, 15. Eu estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá, e o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Aqui diz que Deus não abandona enquanto Ele não cumpre a sua promessa, irmãos. Vamos ler mais um então. 1 Reis. 1 Reis, versículo 8, capítulo 8, versículo 56. 1 Reis 8, 56. Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, o seu povo, conforme tudo que havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as boas promessas que Ele fez por meio do seu servo Moisés. Amém, irmãos? Então todos esses textos mostram para a gente a fidelidade de Deus. E vão existir estações em que Deus nos consola. Existem estações de dor em que esse Deus fiel, Ele nos consola.
Mas existem estações de Deus que Ele nos move. Amém? Deus, Ele é misericordioso e fiel para nos consolar. Mas Ele também é fiel e misericordioso para nos mover. E eu quero falar sobre isso com você essa noite. O problema é que muita gente ama Deus, o Deus das promessas, mas tem medo do Deus das transições. O que é uma transição? Transição fala de mudança. Toda transição fala de mudança, de novidade. Transicionar, quando você transiciona algo, quando você transiciona de um lugar para outro, quando você transiciona de um trabalho para outro trabalho, quando você transiciona de uma escola para outra escola, de uma faculdade para outra faculdade. Eu lembro bem como era difícil para mim os momentos de transição, irmãos. Quando eu era pequeno, quando eu era garoto, criança. Eu vim para cá com 10 anos de idade, e eu vim de uma cidade muito pequenininha, irmãos, lá no Rio Grande do Sul. E minha mãe me trouxe para cá com 10 anos, e eu saí de uma realidade, de uma cidade bem pequenininha mesmo, uma cidade do interior. E eu vim para cá, e quando eu cheguei aqui, eu tive que ir para uma escola nova. Meus irmãos, a escola que me colocaram aqui na cidade era quase maior do que o bairro que eu morava, irmãos. Porque lá era tudo muito pequenininho. Eu chego naquela escola enorme com um monte de gente diferente, com um sotaque carregado, todo mundo... Hoje iam falar que estavam fazendo bullying, irmãos. Todo mundo brincando, fazendo uma piada. E era muito difícil entrar nesse novo ambiente, nesse lugar novo, porque eu estava acostumado, era confortável para mim permanecer onde eu estava antes, irmãos. Mas se não tivesse transicionado para esse lugar, nós não estaríamos aqui hoje. Você não estaria aqui sentado, eu não estaria aqui com o microfone na mão, a gente não estaria nos reunindo como igreja. Talvez isso não tivesse acontecido. Então eu acredito num Deus que é fiel e que ainda que a gente não entenda totalmente o destino, ainda que a gente não entenda totalmente o lugar que Ele está nos levando, ainda que Ele não revele o lugar da chegada, irmãos, eu creio que Ele é fiel durante os processos de transição e circunstâncias pelo qual Ele nos submete. Você crê nisso? Amém? Transições são desconfortáveis, irmãos, mas elas são necessárias para o avanço de Deus em nossas vidas. Eu não sei se você está passando por alguma transição na sua vida, não sei se você está com dúvida para decidir sobre alguma coisa profissional ou sentimental, alguma coisa que você está vivendo nesse momento, mas eu sei que se você se entregar ao Senhor, a palavra diz que Ele é fiel. Se você se entregar ao Senhor e você falar, Senhor, não faz a minha vontade, faz a tua, me conduz, Senhor. Eu tenho convicção que Deus vai te dar sinais, Deus vai te empurrar, irmão, vai te conduzir para o lugar que Ele tem para você, amém? Eu creio nisso, cara. Por isso você precisa depender de Deus. Tem coisas que Deus só vai derramar se você abrir espaço. Eu falei aqui na intercessão. Sabe o que acontece? É que a gente está vivendo uma realidade, e aí a gente pode usar a igreja como um exemplo. Aí você olha a igreja, irmãos, a igreja está aqui linda, incrível, extraordinária, e Deus começa a te impulsionar, a te transicionar para um novo tempo, talvez para um novo ambiente. Você olha e fala assim, mas aqui ainda tem espaço. Ele fala, você só vai fazer quando você vê? Você só vai se mover quando você vê? Você só vai se mover quando não couber mais? Ou você é alguém que tem fé para abrir um espaço onde não tem ninguém e Deus vai acrescentar? E isso serve para as suas finanças, isso serve para a sua empresa, serve para tudo, mas isso serve para a gente como corpo de Cristo. Um Deus que às vezes nos transiciona do confortável para o extraordinário, mas o extraordinário muitas vezes, irmãos, ele é desafiador. Mas não tenha medo, amém? Não tenha medo de avançar, irmãos. Muitas vezes a estagnação é uma consequência da falta de ousadia em Deus, da falta de fé, da dúvida em relação à fidelidade de Deus. Por isso que a gente leu tantos textos aqui. Você vai sair daqui convicto que Deus é fiel, irmãos. Amém? Você vai sair daqui convicto que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele fala. E o maior desafio que nós vamos enfrentar não é chegar, é ter uma fé que nos sustenta durante os processos de transição. O desafio maior do maratonista não é cruzar a linha de chegada, é permanecer na maratona, irmãos. Permanecer correndo. É que a gente se distrai tanto querendo saber como é que vai ser a linha de chegada, que a gente esquece de viver e desfrutar dos processos ao qual Deus nos inseriu. E sejam eles desafiadores, sejam eles regozijantes, sejam eles
temerosos, seja como for, todos eles cooperam para o nosso bem. Amém? Todos eles, irmãos. Existe uma fé, irmãos, que conquista, sim ou não? Existe uma fé que te impulsiona, irmãos. Você tem fé e você se move por fé e muitas vezes coisas que pareciam impossíveis são alcançadas. Por quê? Porque Deus é fiel e permanecendo fiel e a gente tendo fé, Ele nos empurra para esse lugar. Mas também existe uma fé que é muito poderosa, uma fé que nos faz permanecer. Mais importante do que você conquistar alguma coisa é você permanecer em Deus. Amém? Existe uma geração de palestrantes, irmãos, que tem pregado muito sobre a conquista, mas não tem falado sobre a permanência, o poder da permanência, da perseverança, da insistência. E a conquista, para quem tem fé, é uma realidade. Mas muito mais poderoso do que conquistar é permanecer, principalmente depois que você conquista. Senão você perde tudo. Existe uma fé para começar, irmãos, mas existe outra, uma fé poderosa para continuar quando surgem pressões. Não sei se tem alguém aqui passando por um momento de pressão na vida financeira, talvez amorosa, não sei, mas eu sei que existe uma fé que nos sustenta em momentos de pressão, irmãos. Existe uma fé que nos sustenta quando a gente pensa que as coisas estão atrasadas. Existe uma fé que nos sustenta em meio às guerras e às incertezas que estão diante dos nossos olhos. E é nesse momento que a fidelidade de Deus se torna uma âncora nas nossas vidas, irmãos. É nesse momento que você precisa compreender a fidelidade de Deus na sua vida. É nesse momento de luta, de adversidade, de dúvida, de dor, de medo. É nesse momento que você precisa se ancorar em Deus, irmãos. Ter convicção de que Ele é Deus e que Ele é fiel. De que Ele é Deus e que Ele permanece fiel. E Ele não é fiel porque você é mais bonitinho ou menos bonitinho, não. Deus é fiel porque é da sua natureza, é da sua essência. Deus é fiel porque Ele não pode ir contra o seu caráter. Assim Deus é. Deus é fiel em tudo e com todos. Amém? Quando tudo muda, irmãos, a fidelidade de Deus continua no mesmo lugar. Amém? Quando você passa por decepções, a fidelidade de Deus permanece no mesmo lugar, cara. Ela não saiu daquele lugar. Deus está no mesmo lugar, a essência de Deus é a mesma. Ele não mudou, irmãos. Sabe o que muda? O que muda é o nosso coração, os nossos sentimentos. Porque quando a gente não é atendido naquilo que a gente deseja, nossos sentimentos mudam. E às vezes mudam em relação a Deus. Às vezes a gente se magoa com Deus, irmãos, chateia com Deus porque as coisas não aconteceram como a gente queria. Deus não, Deus permanece do mesmo jeito, fiel, no mesmo lugar. Deus permanece governando sobre todas as coisas. Deus permanece no controle de todas as coisas. É a gente que é levado pelos nossos sentimentos muitas vezes. Mas essa noite você vai sair daqui convicto, irmãos, de que a fidelidade de Deus é muito mais poderosa do que os seus sentimentos, amém? Quando o cenário balança, irmãos, o caráter de Deus não muda. Irmãos, quando o cenário balança ao seu redor, quando você passa por um terremoto na sua vida, o caráter de Deus não muda, irmãos. Ele permanece no mesmo lugar. Está com medo de quê, cara? Está com medo de avançar, de dar um passo? Já falei aqui tantas vezes. Muitas pessoas deixam de viver o extraordinário porque se apegam ao que é bom. Se apegam a um lugar de segurança. Muitas pessoas ficam seguras no seu dinheiro, no seu trabalho. Muitas pessoas usam isso como âncora de segurança. Não, a sua segurança não é aquilo que o mundo te oferece, querido. A sua segurança só pode estar estabelecida no Senhor. Senhor dos céus e da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Emanuel, Deus conosco. É ali que tem que estar a nossa confiança, no Deus que é fiel em todas as horas. Quando nós não entendemos o processo, nós podemos confiar na natureza de Deus. Deus é fiel porque é da sua natureza, irmãos. A visão de Deus sempre se cumprirá, irmãos. Amém? Mas é a visão de Deus. Ele entrega para os homens, mas é a visão de Deus. É essa que sempre vai se cumprir. Mas a nossa fidelidade, ela sempre será provada pela perseverança. Porque Deus dá uma visão, Deus dá um caminho, Deus dá uma direção. A nuvem se moveu, vamos nos mover. E aí Deus deu a palavra, Deus deu a direção. Mas aí, o que vai provar o nosso coração, o que vai provar a nossa fé, o que vai provar a nossa fidelidade com Deus, é a nossa capacidade de permanecer ainda que a adversidade apareça. Porque às vezes Deus dá a promessa e a gente quer desfrutar, mas esquece que tem um processo para chegar.
E tem, irmãos. E muitas vezes é árduo. Muitas vezes é desafiador. Mas o Deus que é fiel permanece no mesmo lugar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Apenas permanecer fiel a Deus. Só permanece fiel a Deus, irmãos. Permanece fiel a Deus, porque a fidelidade de Deus não muda. Deus não abandona o que Ele começa, irmãos. Ei, Deus não para no meio do caminho, não, cara. Deus não muda o plano. Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. O plano de Deus é um só, e Ele não vai mudar o plano dele. Tudo aquilo que Deus começou, Ele vai terminar, irmãos. Está escrito, irmãos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Abre sua Bíblia aí para a gente ver o que está escrito lá. Filipenses 1, 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra, irmãos, vai completá-la, diz a palavra. Toda promessa de Deus carrega um processo. Deus nunca libera destino sem antes submeter você a um lugar de desenvolvimento. Deus nunca te leva até o destino sem antes te submeter a um lugar de desenvolvimento. Por quê? Porque para você não perder o destino, a promessa, aquilo que Deus tem para você, você precisa passar pelos processos de desenvolvimento, para que você possa suportar e que para que você não lance fora, não desperdice aquilo que Deus tem. Por isso o problema é que nós queremos viver a promessa sem atravessar os corredores da transformação. E a grande verdade é que a transformação, os processos, as adversidades, toda a nossa caminhada, elas já são parte do cumprimento, porque elas estão preparando o dia da chegada. Amém, irmãos? Você lembra quando Israel saiu do Egito? Quando ele saiu rapidamente, mas ele demorou demais para o Egito sair de dentro deles. O problema do povo de Israel não era externo, irmãos. Ei, se engana quem pensa que o problema do povo de Israel era o deserto. Nunca foi o deserto. Deserto era propósito de Deus. O problema de Israel nunca foi o que estava acontecendo lá de fora, sempre foi o que estava acontecendo lá de dentro. E assim é comigo, com você. O problema é que a gente quer resolver os problemas de fora, mas não quer ser remido por dentro. Ei, o evangelho não é resolutivo, o evangelho é redentivo. Antes de procurar resolver problemas, permita que Deus possa remir o seu coração. Permita que Deus possa levar você para um lugar de rendição. Aquele povo queria ter seus problemas solucionados, mas não permitia que Deus transformasse aquele coração de pedra num coração de carne. E aí você fica olhando para o lado de fora, quando Deus está falando, ei, você pode olhar para fora, você está vendo confusão, você está vendo falta, você está vendo escassez, você está vendo o calor, você está vendo o frio de noite, você está vendo a dificuldade, você está andando e não está chegando na terra, você está olhando para o lado de fora, mas eu estou querendo tocar no lado de dentro. Enquanto você não se submeter ao meu toque do lado de dentro, você vai ficar dando círculos nesse lugar do lado de fora. E muitas vezes o que eu quero é só resolver um problema. Deus não quer resolver um problema, Deus quer transformar uma pessoa. Deus quer pegar você e transformar você. Deus quer me pegar e me transformar. É por isso que Ele nos coloca diante de tantos problemas. Você quer resolver o problema, Ele está falando, esse problema que está diante de você é a solução, é ferramenta para te edificar. Você vai ficar mais forte, você vai amadurecer, você vai sair resiliente. Ei, as promessas que eu tenho para você, elas são tão grandes, tão poderosas, que se você não for fortalecido durante o desenvolvimento e os processos da vida aos quais eu te submeto, você não vai suportar. O problema de Israel não era externo, não era o deserto, o problema não era geográfico, o problema era a negação de uma transição interna. A transição externa Deus fez através de Moisés. Deus falou, Moisés vai lá e liberta o povo. Moisés foi lá e ele fez uma transição externa, geográfica. Mas havia uma transição interna, tinha que tirar o Egito de dentro, colocar para fora, para o reino entrar naquele lugar. E foi isso que não aconteceu com muitos deles. Por isso eles morreram no deserto. Irmãos, Deus está nos levando para novos lugares, para novas dimensões, para novos níveis
de responsabilidade, mas antes de entregar territórios, Deus precisa fortalecer a nossa identidade. Amém? Deus precisa fortalecer a nossa identidade. O que Deus começa, irmãos, quem sustenta é Ele. O que nasce no coração de Deus não morre no meio do caminho. Você crê nisso, irmãos? Então, às vezes, você está lá lutando por uma promessa, por algo que você está vivendo em Deus, por uma expansão, por um avanço da sua vida. E às vezes você para no meio do caminho porque está muito difícil. Não, irmãos, foi Deus que apontou esse caminho para você? Não volta não, cara, continua caminhando. Continua firme. Não desiste, não para. A fidelidade de Deus, irmãos, não depende das circunstâncias pela qual nós estamos passando. Amém? Deus é fiel, Cristian. Se Ele falar assim, Xavier, eu quero que você se mova para esse lugar. E aí eu olho e falo, Senhor, não tem recurso. Eu não perguntei se tem recurso. Eu falei para ir. Eu não falei para espiar, eu falei para tomar posse. Eu não falei para ver se era possível. Ei, Deus não mandou você ver se é possível a promessa que Ele te deu. Deus mandou você pegar ela, irmão. Se eu sou você, eu pego isso aí. E guarda no seu coração para você nunca mais esquecer. O Deus da fidelidade, o Deus do impossível, irmãos. Esse é o Deus que você serve. E Ele não depende daquilo que eu estou passando, Ele não depende daquilo que eu estou vendo. Ele não depende dos números que estão diante de mim, não depende disso, irmãos. Deus falou, ei, sai desse lugar e vai para outro lugar. Era só isso que o povo tinha que fazer, irmãos. Era só ser obediente. Mas a tendência é que durante o processo, o percurso, a gente começa a reclamar das coisas que se apresentam diante de nós. E muitas vezes a gente quer colocar a culpa no diabo. Irmãos, o diabo não tem poder para tocar você. Se você é filho de Deus, irmãos, o diabo já está derrotado. Você se submete a Deus e o diabo foge de você. Você não foge do diabo, não. É o diabo que foge dos filhos de Deus. Está escrito. Quem tem que fugir é Ele, irmãos. A fidelidade de Deus não depende daquilo que eu sei, daquilo que eu posso. Mas a gente, muitas vezes, tem tendência a murmurar por aquilo que está fora, em vez de celebrar aquilo que Deus está fazendo dentro. Essa noite, em nome de Jesus, nós vamos sair daqui celebrando o que Deus está fazendo dentro de nós, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Segunda Timóteo 2:11 até o 13. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Meu irmão, a fidelidade de Deus é imutável. A fidelidade de Deus, ela é imutável, irmãos. Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E Deus não é fiel comigo, com você, por causa de mim, por causa de você. Deus é fiel por causa dele. É porque Ele é assim. É porque Deus é assim, porque isso é a natureza de Deus. Se nós somos infiéis, ainda assim a palavra diz que Deus permanece fiel. Ele continua sendo Deus no vale ou no monte, irmãos. Onde é que você está? Você está no vale ou você está no monte? O seu Deus muda dependendo da altura que Ele te coloca? Não, Deus não muda. Deus permanece fiel, irmãos. Jó perdeu bens, perdeu a saúde. Jó perdeu estabilidade financeira. Jó perdeu a família, irmãos. Mas Deus nunca perdeu o controle. Desafiador ler o livro de Jó. Mas é incrível, por quê? Porque você vê que existe um Deus que nunca perdeu o controle. Ah, Senhor, mas eu perdi a minha saúde, eu perdi os meus bens, eu perdi os meus filhos. Meu irmão, olha pelo que Jó passou. Deus nunca perdeu o controle, irmãos. Deus estava ali pertinho, supervisionando Satanás, botando ele para trabalhar. Porque no início do livro de Jó diz assim, o Senhor diz assim, tem visto meu servo Jó? O diabo não tinha visto Jó não, irmãos. Eu vou falar, irmãos, estou filmando. Meu irmão, quando Deus quer transformar a nossa vida, Ele usa até o diabo. Até o diabo.
Jó conhecia Deus de ouvir falar. Aí Deus falou: tem visto meu servo Jó? E Jó começa a passar por aquilo tudo que você já conhece. E aí Jó vai falar depois que agora ele conhece a Deus. Meus irmãos, Deus ama tanto a sua vida. Deus é tão fiel, tão misericordioso, que Ele faz de tudo para ter você perto dEle. Muitas vezes é doloroso, mas se você é filho de Deus, entenda, é Deus permitindo trazer você para perto. É Deus permitindo trazer você para perto. Amém? Abraão recebeu uma promessa quando tudo parecia improvável. José recebeu sonhos, depois foi lançado em cisternas, prisões e foi rejeitado. Por quê, irmãos? Porque o processo nunca anulou a promessa, irmãos. Você recebe uma promessa. Quantas promessas nós já recebemos? E eu anoto elas, irmãos. Às vezes a gente vai em algum lugar e lá tem aquelas senhorinhas de oração. Pensa naquelas senhorinhas de oração, irmãos. As mulheres são uma bênção, irmãos. Nós estamos aqui por causa delas. Pela geração que ficou de joelho dobrado orando por mim e por você. Amém? E às vezes você vai num lugar desse, o cara fica até meio assim, né, irmão? Rapaz, o que ela vai falar? E começa a liberar palavras para você, promessas para você. Quem já recebeu assim, alguém botou a mão na sua cabeça e te deu uma palavra e te entregou uma promessa? Sabe qual que é o problema? É que quando você recebe a promessa, você quer atropelar o processo. Ei, pega no seu espírito aí, cara. Não atropela o processo, porque os processos fazem parte dela. O processo não anula a promessa, não tenha pressa. Deus não está atrasado, não. Pregamos sobre isso aqui semana passada, retrasada. Deus não está atrasado, Deus não tem pressa, irmãos. É a nossa ansiedade. É o nosso sentimento, a nossa ansiedade. O atraso que a gente pensa que às vezes está acontecendo, não é ausência de Deus, é ansiedade, irmãos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Assim diz a palavra do Senhor, amém? O silêncio não é abandono, irmãos. E a transição nunca foi castigo. Nunca foi. É tão poderoso quando você descobre que lugares que você passou, que te feriu, que você sentiu dor, serviram para te desenvolver. Amém? Quantas pessoas já passaram por lugares que feriram, que fizeram sentir dor? E às vezes a gente pensa que aquilo ali é coisa do diabo. Não. Muitas vezes é permissão de Deus. Ele está falando: ei, estou criando uma casca em você, cara. Senão você não vai suportar. Senão você não vai continuar, você não vai permanecer. E nós precisamos permanecer. Essa palavra é porque a gente tenha fé num Deus que é fiel e a gente permaneça. Que a gente não volte atrás, irmãos. Tem gente achando que Deus se esqueceu, mas Deus não esquece o que Ele mesmo prometeu. Josué capítulo 21 diz assim: de todas as boas promessas do Senhor, nenhuma delas falhou. Nenhuma delas falhou. Josué capítulo 21, 45. Anota tudo, irmãos. Guarda tudo isso no seu coração, para que você saia daqui e tenha certeza de quem é Deus. As transições existem para aqueles que têm uma fé madura. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, uma fé madura não é movida por uma emoção momentânea. Amém? Quantas vezes a gente dá um passo atrás emocionado? Quantas vezes a gente recua emocionado por conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos? Quantas vezes você falou para alguém, ou para você mesmo, ou para Deus, falando: eu vou desistir, não vou mais. Ei, eu não faço mais. Não sirvo mais. Não toco mais, não prego mais, não fico mais na mídia. Não vou mais ao culto. Ei, eu não faço mais, eu não abro mais meus lábios para adorar o Senhor. Não faço mais. Quantas vezes as pessoas já fizeram isso com Deus, cara? Quantas vezes? Emoções. Mas uma fé madura te desenvolve para você vencer essas emoções, passar por cima delas e falar assim: eu vou permanecer, eu vou continuar. Não é exatamente como eu pensei, não é exatamente como eu queria, mas é o propósito de Deus, é a vontade de Deus, é a direção para a qual Deus está me apontando, e é para esse lugar que eu vou caminhar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus aí.
Fé madura anda sem ver, irmãos. Fé madura anda sem ver, faz sem ter. Amém? Se é para fortificar a sua fé, vou repetir aqui, muitos já ouviram. Quando nós entramos aqui a primeira vez, não existia nada disso aqui, estava tudo destruído. E nós oramos aqui, Deus confirmou, falou, é aqui. E quando Deus confirma... Ai, irmão, Deus arruma uns problemas para a gente, né? Aí Deus confirmou, então tá bom, nós oramos, hoje o Pedrinho não está aí, trouxemos o Pedro aqui, aí o Pedro olhou isso tudo aqui e falou, pastor, você é doido, rapaz, cuidado com isso. Falei, Pedro, como é que a gente faz para botar essa igreja funcionando aqui dentro? Quanto que nós vamos gastar? Vai aí, mede tudo, faz as contas, altar, o que tem que fazer? Quanto que gastar, pastor? Uns 70, 80 mil. Falei, que isso, varão? Vai devagar. Falei, pastor, mas você quer, olha o lugar todo destruído. Quanto é que tem na conta? Eu falei, 169. Ele falou, 1.000? Eu falei, não, reais. Que 1.000, gente? Nunca vi esse dinheiro na conta. Ainda. E não é porque a gente quer dinheiro, é porque a gente quer fazer a obra, amém? E Deus vai prosperar a sua vida de tal forma que você vai poder contribuir com aquilo que Deus está fazendo. É 169 reais, irmãos. 40 cadeiras e 22 doidos. E nós entramos aqui. 4 anos atrás. E hoje você está aqui sentado. Vivendo uma palavra de Deus, recebendo uma direção de Deus para a sua vida. Por quê? Porque nós somos doidos com Deus, irmãos. Tem problema não. Faz a arca, Noé. Faz a arca. Para quê? Para chuva. O que é chuva? O que é arca? Não te interessa, só faz. Vou te dar uma medida, você faz. E aí todo mundo passa e fala, ele é doido, irmãos. Aquele cara é doido, ele está fazendo um troço, gastando a vida dele num troço que não serve para nada. Um troço que nunca existiu, para uma estação que nunca aconteceu. E ele continua lá, meu irmão. E ele permaneceu doido até o dia que choveu. Ai, irmão, vai cair a chuva. Vai cair a chuva, querido. Vai cair a chuva. E aqueles que permanecerem fiel vão falar, ô meu irmão, entra aqui. Nós não vamos fechar a porta, não, nós vamos abrir. Vamos falar, entra aqui, irmão. Fidelidade de Deus, irmão. Deus é fiel. Se Deus não fosse fiel, a gente não estava aqui, cara. Deus é fiel na sua vida, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas Deus é fiel na sua vida. Esse é o caráter de Deus, irmãos. É fácil celebrar quando tudo está acontecendo. Difícil é continuar obedecendo quando ainda não aconteceu. Sabe o que é celebrar, irmão? Sabe o que é fé? Fé é você pegar aquela semente seca e guardar e falar assim, não, eu vou plantar, irmãos. Por quê? Porque eu sei que aqui dentro está cheio de fruto, incontáveis. Acreditar na árvore que está bonita, dando fruto é mole. Eu quero ver acreditar na semente. Você tem que acreditar na semente, cara. Quando ainda não aconteceu. Você tem que ter fé antes de acontecer. Você tem que pegar a semente pequenininha, murchinha, seca e falar, eu sei que tem frutos aqui dentro. E eles são incontáveis, porque eles vão gerar novos frutos com novas sementes. Isso é fé, irmãos. Difícil não é atravessar o mar que se abre, difícil é andar sobre as águas, irmãos. Porque até pode ser difícil andar sobre o mar que se abre, mas se ele se abriu, a gente passa. Sim ou não? E se não abrir? E se você não vê aberto? Você vai crer na fidelidade de Deus, se ele falar, atravessa. Ei, Pedro, vem, então vem. Você vai? Muitas vezes Deus vai colocar coisas diante de mim e de você, irmãos. E nós vamos ficar esperando o mar se abrir. Cuidado para o tempo não passar, irmãos. Porque às vezes está esperando o mar abrir e Deus está falando, anda sobre as águas, meu filho. Você está esperando um tipo de milagre, eu estou te levando para outro nível de fé. Ei, Deus quer levar você para outro nível de fé, cara. Existe um nível de fé mais profundo que eu e você precisamos andar. Existe um nível de fé muito mais profundo que eu e você precisamos andar. E ele não é só o mar que se abre, ele é aquele nível de fé que faz você andar sobre as águas.
que faz você viver o sobrenatural de Deus, irmãos. É esse nível de fé que Deus quer que eu e você possamos desfrutar nesses dias. Mas para isso, eu preciso compreender a fidelidade de Deus. Porque é aí que Deus trabalha no nosso coração, irmãos. Deus não quer filhos movidos pelo seu entusiasmo, pela sua empolgação. Porque no primeiro momento em que você vê aquilo que Deus aponta, você fica entusiasmado, depois você faz conta. Não é assim? Você vê aquele carro bonito que você queria, você fala, vou comprar, Senhor, estou trabalhando, o Senhor tem me abençoado. Aí você olha, aí é bonito, você olha, não entra, irmão, não dirige. O vendedor vai querer que você dê uma voltinha, não dá uma voltinha, irmão. Se der uma voltinha, você volta emocionado. E aí às vezes você deixa de viver aquilo, você sai, e quando você sai, você começa a fazer conta, fala, meu Deus, não vai dar. E não vai chegar. Vai chegar, irmãos. Vai dar. Amém? Vai chegar, vai dar. Deus é fiel, irmãos. Deus permanece fiel. A fé que agrada a Deus não é a fé que grita mais alto, irmão. É a que continua obedecendo no meio da pressão. Porque obedecer no meio da pressão é mais difícil. Quem tem coragem de assumir uma conta que não consegue pagar? Aí é fácil, né? Essa ilustração é boa. Quem tem coragem de assumir uma conta que não consegue pagar? Eu também não tinha não, irmão, mas já fiz isso tantas vezes. Irmãos, quando Deus dá a direção, Ele paga a conta. Paga, pastor, paga. Como? Vocês não estão aqui? Ele usa pessoas. O problema é que às vezes você quer ver cair do céu. E Deus está acrescentando pessoas. O extraordinário de Deus está aqui, ó. Diante dos meus olhos. O avanço de Deus está aqui, diante dos meus olhos. Somos nós que Deus vai usar para que a gente possa avançar em meio a essa estação. Amém? Há pessoas que começam queimando, mas param quando enfrentam resistência. Só que toda visão verdadeira de Deus, ela será testada. Deus sempre testa antes. Sempre. Porque na hora que recebe é sempre empolgante. Aí na segunda-feira, às vezes dá vontade de ouvir o pregador de domingo. Às vezes você acorda na segunda e fala, meu Deus, preguei sobre fé, sobre milagre, sobre provisão. E aí você acorda e a adversidade da vida vem embaixo da sua porta. Você fala, meu Deus, como eu precisava daquele cara de ontem. Como eu precisava daquela palavra de ontem, daquela convicção, daquela fé. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não perde isso não. Não deixa a segunda-feira te abalar não. Você vai sair daqui fortalecido em Deus. E você vai permanecer fortalecido em Deus na segunda. Independente daquilo que se levantar contra você, amém? Independente, irmãos. Por quê, pastor? Porque toda visão que Deus entrega, Ele testa. Aí Deus te dá a visão, aí você vai, hoje tem a IA, né, irmãos? É uma bênção, fala a verdade. Aí você vai botar lá, você não quer botar, mas você está curioso, você bota, quanto custa? Planeja para mim, quanto que custa isso? Aí ela fala, você fala, meu Deus, não vai dar. Vai dar, irmãos. Amém? Eu não sei o que está diante de você que é impossível. Mas se você está debaixo de uma palavra de Deus, meu irmão, escute isso. Se você está debaixo de uma palavra de Deus, creia que Ele é fiel para cumprir toda a obra que Ele começa. Porque assim está escrito na sua palavra, amém? A autenticidade da visão, ela é provada pela perseverança. Você tem perseverança? Irmãos, para com essa crise emocional em nome de Jesus, irmãos. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Para com isso, cara, permanece. Deus está em busca de um povo que permanece. Ah, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou cansado. Vou usar o exemplo de ontem de novo. Quantas horas daqui lá? 2h30. Investimento financeiro, 2h30 de carro para ir.
2 horas em pé, assistindo um jogo, 2 horas para voltar, ainda gasta um dinheirinho para fazer um lanche, né, irmão? Investimento financeiro, investimento de tempo, não é? E a gente não vai lá, e continua ainda, irmãos, é uma bênção. Eu vou de novo, mas eu vou deixar uns caras aqui, porque eu tô achando que eles querem um pé frio, não era eu não, irmão. Esse negócio do Palmeiras aí não foi culpa minha, não. Eu não recebo não, senhor. Aí cheguei lá, deu lá, público presente, 71 mil pessoas. Eu falei, amanhã na igreja tem que, né? O povo ir para a igreja, irmãos, vim para a reunião, vim para a Assembleia dos Santos, vim para o tempo da celebração, e às vezes o cara está com preguiça e fica em casa. Ah, pelo amor de Deus, irmãos. Friburgo tudo pertinho, 10 minutos você chega. Eu moro longe, quanto tempo? 20 minutos. Que longe, irmãos. Está acomodado. Deus está em busca de um povo que permanece, irmãos, que é resiliente, que não para, que vai lá, perde de 3 e vai na terça-feira de novo ver o Cusco. É você, né? Resiliente, irmão, homem de fé, cara. Lucas. É verdade. São nessas coisas que Deus nos ensina. Eu vou ver um jogo e fico vendo um monte de coisa, irmão. Sabe o que eu vejo? Vejo um povo adorando. Não tem problema não, irmão, você amar o seu time, mas você tem que amar mais a Deus. Ei, se você adora no estádio, adora vendo na televisão o seu time jogar, não tem problema, fica lá, irmãos. Fica lá, celebra, se alegra, isso é legal, irmãos, não tem problema. Mas adora aqui também. Se você vai lá, vem aqui também. Se você investe lá, investe aqui também. Por quê? Porque isso aqui é o reino de Deus, isso aqui é prioridade na minha vida, na sua vida. E aí nós vamos aprendendo, aí você vê aquela galera toda lá, e o 3, perdendo 3-0. Dale, ô. Esses caras são doidos, irmão. Os caras estão tomando uma lavada e está todo mundo cantando. Eu cantei também, irmão. Por isso que eu tô meio rouco assim. Mas aí eu olhei para trás, vi o Felipe, Ana, Felipe, meu genro. Ele estava atrás e começou uma cantoria diferente, irmãos. Porco. Falei, ó. Gente, olhei para trás e falei, ó, só o ô e porco. Do meio não. Esse aí nós não vamos cantar não. Né, Lucas? Esse aí não nos cabe no nosso vocabulário. Mas um povo que se alegra, irmãos. Mesmo com a derrota do time, o povo fica chateado lá, mas o povo está lá cantando, está lá festejando. E eu fico olhando para aquilo e eu fico observando um monte de coisa, irmãos. Eu podia pregar sobre várias coisas que eu vi lá ontem, sobre o coletivo, sobre a ansiedade, sobre a diversidade do corpo, para cada um cumprir a sua função, para que no pleno do coletivo as coisas aconteçam. É assim que acontece lá no futebol. Sabe qual que é a verdade? Deus está em busca de um povo que é perseverante, que não para, irmãos. Um povo que não se abala. Um povo que não tem preguiça, um povo que não tem problema com a chuva. Né? Às vezes, quantas vezes aqui, deixa eu confessar um negócio para você, irmão. Quantas vezes aqui, domingo, eu não acompanho tanto futebol que eu não consigo, irmãos. Não dá tempo. Mas eu até gosto, mas eu não consigo. Aí eu olho lá, jogo do Flamengo, 6 horas da tarde, chovendo. Irmão, amém? Você entendeu? Pega no seu espírito aí, irmãos. Isso que eu vou dizer para você vai servir para a sua vida espiritual, mas também vai servir para aquilo que nós podemos ver. Deus está nos tirando de lugares pequenos. E eu não sei para que isso serve dentro da sua realidade. Mas pega no seu espírito. Deus está tirando vocês de lugares pequenos. Deus vai transicionar. É tempo de transição. Deus vai tirar algumas pessoas de lugares pequenos. A palavra de Deus para essa noite é Isaías 54, versículo 2. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas das suas habitações. Não o impeça. Ei, não o impeça. Estique as suas cordas e firme as suas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda, e os seus descendentes desapossarão nações e se estabelecerão nas suas cidades abandonadas. Alarga o espaço da tua tenda. Toda a expansão primeiro acontece no espírito. E aí quando expandir aqui, Deus vai expandir aqui. Amém? Sempre é assim que Deus faz.
Antes de Deus entregar um lugar maior, Ele precisa ampliar a mentalidade. Existem ambientes, irmãos, que não comportam aquilo que Deus deseja derramar. O problema é que a nossa mente quer doutrinar Deus e quer colocar Deus numa caixinha. Deus não cabe na nossa caixinha. E aí, na nossa limitação, a gente cria barreiras para Deus, naquilo que Deus quer fazer. Eu não sei qual a palavra que você tem, o que Deus falou na sua vida, mas talvez você esteja em ambientes que estão limitando a sua movimentação. Talvez você esteja em ambientes que estão limitando aquilo que Deus quer fazer com você. Talvez você esteja limitando Deus por causa da sua mente. Talvez Deus tenha falado, vai ser maior. Você fala, não, maior é mais caro, irmão. Maior é mais difícil. Não, mas não tem gente, não tem jeito. E aí você deixa de viver o que Deus tem por causa da incredulidade, por causa de uma mente que ainda está cauterizada, irmãos. Israel queria a promessa, mas ainda sentia saudade do Egito. Muita gente quer viver algo novo, mantendo mentalidades antigas. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai viver algo novo se você não renovar o seu entendimento. Se você não permitir que Deus renove a sua mente. Não tem como viver algo novo se a sua mente permanece do mesmo jeito. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, você continua reclamando da mesma coisa. Continua a mesma situação, por quê? Porque o seu entendimento não é renovado. Não vai viver o novo de Deus sem antes ser renovado na sua mente e no seu coração, irmãos. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos? É que não se pode carregar uma visão grande e uma mentalidade pequena. Não pode, irmão, não vai acontecer. Às vezes você fica limitando o agir de Deus, você coloca limite no que Deus tem para fazer. Deus não tem limite, irmãos. Deus ressuscita morto, cara. A gente tem fé para orar para o cego enxergar, mas não tem fé para avançar no reino de Deus? Você tem fé para orar para o cego enxergar e não tem fé para avançar no seu negócio? Que fé é essa, irmãos? A fidelidade de Deus produz permanência, amém? E eu estou terminando, pessoal do louvor, se quiser me acompanhar. A fidelidade de Deus produz permanência. Salmos 92, capítulo 92, verso 13. Salmo 92, 13, diz assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Onde é que você está plantado, meu irmão? Ih, pastor, mas está seco. Você falou que se estiver plantado, florescerão. Vai florescer, irmãos. Continua plantado, não sai desse lugar não. Não arreda o pé. Não volta atrás, porque Deus é fiel. Amém? Não desiste, cara. Se você veio para cá nessa noite por acaso pensando em desistir, ei, hoje não é noite de desistir, hoje é noite de permanecer. Hoje é noite de você entender que Deus tem coisas novas para você, mas você precisa permanecer e se submeter aos processos de Deus. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão. Existe muita gente querendo conquistar coisas sem firmar raízes. Você tem que ser plantado primeiro, cara. Você tem que ser plantado primeiro. No reino de Deus, permanência é muito mais poderosa. A permanência é muito mais poderosa do que a velocidade. Amém? Às vezes você quer chegar e Deus só quer que você permaneça. Se você percebeu o maratonista, ele está correndo, ele está olhando para o lado ou para o relógio? Ele está olhando para o relógio. Por quê? Porque a guerra dele não é com o outro, é com ele. A guerra dele é com ele. O sentimento dele não é saber quem vai chegar primeiro nem quem vai chegar por último. O sentimento dele é: eu preciso chegar. Eu preciso alcançar. Eu preciso continuar. Eu preciso avançar. Amém, meu irmão? A verdadeira maturidade não é começar algo, irmãos. A verdadeira maturidade não é quando você começa, é quando você permanece. Fiel até o fim. Mateus 24, 13 diz o quê? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Deus está levantando uma geração que não abandona o altar quando surgem dificuldades. Amém? Fica de pé comigo no seu lugar. Não se distrai não, irmãos. Presta atenção na palavra. Amém? Pô. Deus quer que você permaneça, cara.
Uma geração que permanece firme em tempos de transição. Quem entende a fidelidade de Deus não desiste no meio do processo, irmãos. Por quê? Porque sabe que o Pai não falha. Amém? Ei, o Pai não falha, irmãos. Deus não falha. Quem entende a fidelidade de Deus não para no meio. E a nossa resposta à fidelidade de Deus é o quê? É uma entrega total, uma submissão total. Por isso Romanos vai dizer: apresentai os vossos corpos como sacrifícios. É só isso, irmãos. Qual que é o segredo, pastor? Romanos capítulo 12, versículo 1. Ei, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. A fidelidade de Deus, irmãos, precisa gerar uma resposta dentro de nós. Ei, essa fidelidade que você leu tantas vezes aqui comigo hoje, essa fidelidade da qual você ouviu hoje, ela precisa gerar no meu interior e no seu interior uma resposta. E a pergunta é: que resposta você vai dar para Deus essa noite? Ou melhor, que resposta você vai dar a partir de agora? Porque não é só para hoje, é para sempre, irmãos. É para sempre, até o dia da eternidade, até o dia que encontrar com o nosso Senhor. Por isso eu quero profetizar sobre você que você vai permanecer fiel, irmãos. Essa fidelidade tem que gerar resposta. Você sabe, irmãos? Você sabe? Sabe qual que é a verdade, irmãos? É que a gente não pode receber tanto do céu assim e viver superficialmente, sem ser uma resposta para Ele. Amém? Eu creio que essa noite, como está em Salmos escrito, que Ele se inclina e olha para o seu povo. Eu creio que Ele está inclinado olhando e falando: que respostas vocês vão dar a partir de hoje, a partir de agora? Pastor, eu já tenho dado uma resposta. Então permanece. Pastor, eu não tenho dado uma resposta. Então é hoje. É hoje. Se você precisa dar uma resposta para Deus, se você precisa se reconciliar com Deus, se você precisa avançar com Deus, se você precisa entrar nesse lugar de fidelidade com Deus, eu quero chamar você aqui na frente e eu vou orar por você. Se você deseja, vem. Meu irmão, talvez você tenha chegado aqui cansado de esperar. E eu quero falar algo para você. Se você está cansado de esperar, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Talvez você tenha chegado aqui cansado das pressões do mundo. Se você precisa, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Talvez você esteja cansado de lutar sem ver as coisas acontecer. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Você vai sair daqui diferente hoje. Ah, você vai sair daqui diferente hoje. Você não vai sair igual não, querido. Você não vai sair igual não, você vai sair diferente. Você vai sair diferente.
Deus vai tocar você. Ah, você vai sair diferente. Parece que demora, né, meu? Parece que demora, meu filho. Parece que não vem, parece que